aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos o doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És glorioso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. O meu amor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça, da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem
tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que as cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão para sempre de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Que habita em mim. Olá, queridos, tudo bem? Louvo a Deus pela oportunidade que a gente tem de estar juntos aqui mais uma vez, através dessa tecnologia que permite a gente estar um pouquinho mais perto, mesmo estando longe fisicamente, né? Bom a gente poder ter um tempo onde o nosso coração e o nosso pensamento está voltado, né, para louvar, adorar a Deus, para ouvir uma mensagem que vai realmente nos desafiar e onde a gente entende, né, que Deus está falando com a gente. Eu peço para que Deus te abençoe, peço para que essa mensagem chegue até você bem de saúde física, bem de saúde emocional, bem de saúde espiritual, e eu peço para que a presença de Jesus conosco seja que realmente nos abençoe nesse tempo. Gostaria de convidar você para orar comigo. Pai, obrigado mais uma vez pelo dom da vida, nós te agradecemos o cuidado com que o Senhor tem tido conosco, agradecemos a oportunidade de estar juntos nessa hora através da tecnologia e pedimos para que seja o Senhor que nos abençoe nesse momento de meditação, seja o Teu Santo Espírito que fale ao nosso coração através dessa mensagem que o Senhor tem compartilhado comigo, de coisas que o Senhor tem me mostrado e me ensinado durante esse tempo em que a gente tem vivido, Deus. Que realmente o Senhor possa abençoar os meus queridos que estão me ouvindo nesse momento, para que a gente saia realmente desafiados, né, pela Tua presença, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, enfim. O Senhor está vivendo aqui conosco, a gente pede para que seja isso que toque e molde os nossos corações. É a nossa oração e a gente faz ela com toda a nossa gratidão, sempre em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente tem conversado nessa série, né, o que eu tenho aprendido durante a pandemia, e o que eu tenho aprendido sou eu mesmo, né, Fernando, como um discípulo de Jesus em formação, porque eu tenho observado, né, um momento em que a gente está vivendo. Eu tenho olhado as pessoas ao meu redor, meus vizinhos, quando eu saio para dar uma volta de carro pela cidade, olhando os posicionamentos das pessoas nas mídias sociais, conversado com alguns amigos, tenho lido a respeito e principalmente tenho orado, né, e meditado e conversado com Deus a respeito desse tempo meio não, né, bastante estranho que a gente tem vivido. E esse diálogo com Deus tem trazido algumas coisas ao meu coração, e é sobre isso que a gente tem conversado essa semana, né? Eu te encorajo a ver as outras mensagens, porque
eu escrevi tudo isso como uma mensagem só, mas que foi ficando muito longa por causa dos tópicos que eu queria trazer, e aí eu achei melhor dividir ela em mensagens um pouco mais curtas para você aproveitar um pouco mais tudo que Deus tem falado comigo nesse tempo de isolamento social, né? E hoje, e a mensagem de hoje é algo que eu considero bastante importante porque vai abordar um problema que não foi gerado nem causado pela pandemia, né? Mas a pandemia e o isolamento social ajudaram a lançar luz, talvez, sobre o problema e pode nos ajudar a olhar para ele de uma outra perspectiva e trabalhar esse problema, talvez, de uma outra forma. Eu tenho reparado, queridos, que algumas pessoas ainda confundem ser igreja com ir à igreja, né? E esse é um dos tópicos que eu gostaria de trabalhar com vocês de todas essas mensagens, né? Algumas pessoas ainda confundem ser igreja com ir à igreja. E o que mais me chamou a atenção para eu fazer essa afirmação foi uma coisa que aconteceu lá no começo do nosso isolamento social, lá por volta de março, abril, onde fecharam, né? A gente estava realmente mais isolado em casa e o comércio fechou por causa de decretos, né? Só podiam abrir os serviços que eram considerados essenciais, tipo mercado, farmácia, né? Ou padaria, alguma coisa assim. E todos os serviços que não eram considerados essenciais deveriam ser fechados, né? E aí, com isso, as nossas igrejas foram fechadas, né? A gente não podia fazer os nossos encontros presenciais, geralmente aí aos domingos, né? Outras igrejas fazem em outros dias na semana, mas enfim, a igreja não poderia mais se reunir como ela costuma fazer, né? E aí, depois de um pouco espaço de tempo, começou-se a falar de que as igrejas deveriam voltar, porque as igrejas seriam sim um serviço essencial. E aí, no primeiro momento, eu achei isso uma coisa muito positiva. Eu falei, nossa, que legal que as pessoas estão entendendo ou vendo a igreja como um serviço essencial, né? Mas aí eu logo percebi que o que as pessoas estavam chamando de serviço essencial eram os cultos presenciais, né? O que as pessoas defendiam que a igreja era um serviço essencial, elas estavam dizendo que as igrejas deveriam voltar com seus encontros presenciais e deveriam voltar com as reuniões públicas que elas faziam. E no momento que a gente está vivendo, isso não é uma boa coisa para se fazer, né? E queridos, eu não quero desmerecer nem diminuir a importância desse nosso encontro, ok? Do que acontece, no nosso caso, aos domingos à noite, né? Ou das reuniões públicas que as igrejas fazem para adorar a Deus, né? Para publicamente declarar a sua fé, anunciar Jesus aí como rei de todo mundo, que é basicamente de uma maneira muito simplificada, eu sei disso, que é o que a gente faz nesses encontros, tá? Eu estou resumindo e simplificando o que são esses encontros, porque o ponto da mensagem não é esse, tá? E eu não quero diminuir a importância dos nossos cultos, da nossa adoração pública, do que a gente faz no domingo à noite. Mas essa parte da nossa fé, essa parte do nosso viver com Deus, nesse momento de pandemia, não é essencial, né? Pelo contrário, isso coloca as pessoas em risco, né? E semana que vem nós vamos conversar de como que algumas pessoas confundem fé com falta de bom senso. Semana que vem. Mas mais uma vez, realizar cultos presenciais, aglomeração de pessoas, no momento em que a gente vive, é um risco completamente desnecessário. E eu espero que através do que a gente vai conversar aqui hoje, você consiga entender o porquê. Para começar a entender por que o nosso culto, ou esses encontros onde a gente tem os nossos louvores, prega-se uma mensagem, tem aquele momento social, por que esse não é um serviço essencial da igreja? Eu preciso começar a dizer para você, e justamente para que você comece a pensar isso. Algumas pessoas ainda confundem ser igreja com ir à igreja. Infelizmente, algumas pessoas
ainda não entenderam, né, que fazer parte de uma igreja, ou ser igreja, ser um seguidor de Jesus, viver com Deus, primariamente, né, não tem a ver com participar dos cultos ou dos encontros de domingo, né, ou dessa reunião pública. Mais uma vez, isso é uma parte, tá? Não é isso que define sermos igreja ou não, tá? É um momento muito importante da nossa fé, da nossa espiritualidade, que graças a Deus a gente tem a liberdade para fazer, mas ser igreja é algo muito mais profundo do que isso. E justamente pela dificuldade de fazer essa diferenciação, né, entre o que é ser igreja e o que é fazer parte de uma igreja, ou frequentar os cultos de uma igreja, tá? É essa diferenciação. Ir à igreja, ir ao prédio que a gente chama de igreja, e ser igreja. Justamente por não saber fazer direito essa diferenciação, muitas pessoas, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, onde a gente não está tendo os encontros presenciais, algumas pessoas sentem que não estão bem com Deus, né? Ou tem alguma coisa errada na minha espiritualidade, ou esse tempo em que eu não tenho ido à igreja, né? Eu não tenho me relacionado com Deus de uma forma saudável, né? Eu estou sentindo que realmente está faltando alguma coisa na minha fé, na minha espiritualidade, justamente porque eu estou privado de ir aos encontros, aos cultos, né? Ou o tempo que a gente tem lá de domingo à noite. Mas no final da mensagem eu vou dar para você algumas dicas práticas de como que você pode, do que você pode fazer para talvez deixar de se sentir assim. Mas eu espero que entender o que de fato é ser igreja já seja o primeiro passo para te ajudar a corrigir isso. E aí eu quero explicar para vocês por que realmente os nossos encontros, né, de domingo, nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, tá, não é um serviço essencial da igreja, tá? Apesar da igreja, sim, lembra que eu falei que no primeiro momento eu achei muito positivo verem a igreja assim? Porque a igreja é um serviço essencial para a sociedade. Ela é sim um serviço essencial para a sociedade, mas não através dos encontros presenciais de domingo. E é isso que eu quero talvez trabalhar com você nesse exato momento. Por quê? Vamos dar uma olhada o que a Bíblia fala para a gente, tá? Porque no Velho Testamento a gente encontra a história de como que Deus está agindo no mundo para fazer com que o mundo volte a ser o que Deus criou ele para ser. Tá? A gente sabe que a humanidade se rebela contra Deus e essa rebelião contra Deus é porque a humanidade deseja no seu coração viver como deuses da própria vida, como donos da própria vida, sem prestar contas para Deus, ou não permitindo que Deus governe sobre a vida delas. É isso que gerou todo o caos que a gente vê no mundo hoje, né? Essa decisão, esse desejo de querer ser independente de Deus, aliena a humanidade de Deus e aliena a humanidade uns dos outros, né? E por isso que tudo que a humanidade faz reflete essa alienação. Por isso que exploram a natureza, por isso que os nossos relacionamentos são todos truncados, né? Por isso que existe injustiça social, por isso que existe pobreza, por isso que existe marginalização, né? Enfim, preconceito, tudo isso existe por conta dessa alienação com Deus. E aí a gente olha lá para o Antigo Testamento e a gente vê que Deus decidiu restaurar esse mundo. Ao invés de destruí-lo ou abandoná-lo, Deus decide agir no mundo para restaurar toda essa bagunça que a humanidade causou. Para isso, Deus escolhe um homem chamado Abraão e promete que a família desse Abraão, os descendentes desse Abraão, seriam aqueles que mostrariam ao mundo como que é viver debaixo do governo de Deus. E para isso Deus faz uma aliança com eles, né? E os descendentes, né? A família de Abraão é chamada de povo de Israel, é o que a gente conhece como povo de Israel. E aí, nessa aliança, Deus dá para eles leis e mandamentos como uma forma deles, Israel, mostrarem ao mundo como que de fato se relaciona de uma forma adequada com Deus e como que de fato se relaciona de forma adequada uns com os outros e, consequentemente, com todo mundo. Vamos dar uma olhada no texto do livro de Deuteronômio.
Vejam agora, eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Moisés está parado com todo o povo, eles estão prestes a entrar em Canaã, a terra que Deus havia prometido para eles como herança. Tá? E aí, ele está fazendo um chamado para eles se lembrarem das leis, dos mandamentos que eles fizeram lá no Monte Sinai com Deus, para assim, vivam dessa maneira na terra que vocês estão prestes a tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação! Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si, como o Senhor nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que eu hoje lhes dou. O que isso quer dizer, queridos? Que Israel, o povo de Israel, foi chamado para viver a sua vida diária segundo essas instruções de Deus, para que isso fizesse deles um povo distinto entre as nações, para que eles mostrassem para as nações vizinhas e, consequentemente, para todo o mundo, o que era viver debaixo do governo de Deus. Infelizmente, Israel falha nessa missão, né? Eles não foram capazes de fazer isso porque essas leis, os mandamentos que Deus deu, eles são bons, mas eles não tinham o poder de consertar o problema fundamental do coração, da condição humana, né? As leis não eram capazes de transformar o coração humano. E aí por isso que Israel continuou querendo ser Deus da própria vida, senhores da própria existência, e com isso não cumpriram essa tarefa que Deus deu para eles de viver de forma distinta entre as nações, para mostrar para as nações como era viver debaixo do governo dele. E aí, queridos, a gente vê o Novo Testamento das nossas Bíblias, da nossa Escritura, como que essa história continua e como que o plano de Deus se desdobra, né? Porque primeiro Deus corrige esse problema da nossa alienação com Ele. E como que Ele faz isso? Ele envia Jesus ao mundo, né? E Jesus é o próprio Deus feito um ser humano, e Jesus morre em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos erros e nos chamando de volta para um relacionamento pessoal com Deus. Depois de fazer isso, Jesus nos chama para segui-lo e aprendermos o que é que significa ser humanos novamente. E para isso, Jesus envia o seu próprio Espírito, ou o Espírito do próprio Deus, né, o Espírito Santo, para que ele habite em nós, né? E esse Espírito, o próprio Deus, habitando em nós, isso tem o poder de transformar os nossos corações e nos transformar nos seres humanos que nós deveríamos ser, né? E isso é o que significa ser igreja. Porque a igreja não é um prédio, a igreja são pessoas, né? Deus não habita em prédios, Deus não escolheu estar num lugar fixo, Deus escolheu estar no mundo em nós e agir no mundo através de nós. Ou seja, por causa do que Jesus fez por nós naquela cruz, hoje nós podemos estar num relacionamento correto com Deus. E isso nos capacita a ter relacionamentos corretos uns com os outros e agir com o mundo de forma correta, né? Porque por causa do que Jesus fez por nós naquela cruz, nós desistimos de querer ser deuses da nossa própria vida, senhores da nossa própria existência, e agora a gente busca uma vida e deseja um relacionamento íntimo com Deus, porque a gente entende que nós somos a presença viva de Deus no mundo. E isso é o que significa ser igreja. Tá? E onde a gente vê isso mais claro no Novo Testamento? Na carta que Paulo escreve para Tito, e a cultura grega, né, era muito famosa no mundo antigo, e uma das palavras gregas para ser mentiroso era cretizo, e a tradução é mais ou menos ser um cretense, tá? Morar na ilha de Creta. Porque as pessoas ali eram famosas por serem mentirosas, traidoras, gananciosas,
que a grande maioria da população da ilha eram ex-mercenários, né? E mercenário é um cara que luta para o exército que paga mais. Ele não defende um ideal, ele não defende o seu país, a sua nação. Ele defende quem pagar mais, né? Então, as cidades da ilha de Creta eram bastante conhecidas por não serem seguras, cheias de violência, cheias de imoralidade sexual, né? Qualquer semelhança com a cultura que a gente vive hoje não é mera coincidência, né? E aí, Paulo envia Tito para que Tito ajude a igreja que existia ali em Creta a viver no meio dessa cultura. Uma cultura de mentirosos, de enganadores, de corruptos, de pessoas que queriam o tempo todo levar vantagem umas sobre as outras, né? E Paulo, através da sua carta a Tito, chama esses cristãos a participar de uma forma bastante sábia na cultura cretense. De forma bem simplificada, né? Paulo diz que eles precisavam aprender a viver pacificamente com as pessoas ao seu redor, olhando a sua cultura, ver o que estava de errado com ela, confrontando o que estava de errado com ela, rejeitando o jeito de viver que não tinha a ver com o reino de Deus, mas abraçando o que existia de bom naquela cultura, porque nem tudo da cultura grega era ruim em si. Então, Paulo, depois de dar uma série de instruções a como que os idosos deveriam viver, como que as mulheres deveriam viver, como que os jovens deveriam viver, como que os servos deveriam viver, Paulo conclui com o seguinte texto. Olha que brilhante o que Paulo diz. Assim, então ele dá várias dicas, façam isso, façam isso, façam isso. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, colocar em prática o que Jesus havia ensinado, é basicamente isso que Paulo faz na carta. Ele fala para Tito, olha, relembra as pessoas para viver assim, 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 que foi o que Jesus ensinou. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada a todos, e a todos traz salvação. E salvação aqui não é livrar a morte do inferno. A salvação é de um estilo de vida sem propósito e preso no próprio egoísmo. Porque somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. O que é que Paulo está falando aqui, queridos? Que nós devemos viver a nossa vida diária segundo os ensinos de Jesus para mostrar ao mundo como é viver debaixo do governo de Deus. Ou seja, isso é ser igreja. Né? E assim, vivendo dessa maneira, aí sim a igreja é um serviço essencial. Né? À medida em que nossa vida diária, à medida em que nós vivemos a nossa vida diária de uma forma que aponte para Deus, que aponte para Jesus, que aponte para o reino de Deus e para os valores do reino de Deus, a igreja sim se torna um serviço essencial. Ou seja, mais uma vez, em outras palavras, a igreja é um serviço essencial para a sociedade à medida em que a gente se envolve nos problemas da cidade, que a gente propõe soluções e que a gente atua na nossa vida para o bem de toda a cidade. E aí, nesse sentido, queridos, no isolamento social, nós como igreja, nós nos mobilizamos, né, para socorrer pessoas, principalmente algumas que estavam passando dificuldades, porque por causa da paralisação do comércio, a renda caiu e tudo mais, e a gente fez algumas doações, cesta básica, ou seja, acudiu essas pessoas. Nós nos mobilizamos, por exemplo, para ajudar lá os bombeiros no combate aos incêndios que estavam acontecendo em Águas da Prata, na Serra da Paulista, não é? Ou seja, a gente está se mobilizando mesmo no isolamento social para acudir as pessoas. E nesse sentido, queridos, a igreja tem sido essencial para a sociedade e a igreja nunca fechou. A igreja nunca parou. Porque a igreja continua atuando no mundo, apesar dos nossos encontros de domingo
não estarem acontecendo, ou estarem acontecendo por aqui através da forma digital. Porque isso, queridos, é o que é ser igreja. E ser igreja não é o mesmo que ir à igreja, né? Nós somos igreja à medida em que vivemos a nossa vida dessa maneira. E aí, queridos, eu falei que eu ia dar algumas dicas, né, de como, nesse tempo, sem os nossos encontros presenciais, de como que você pode se sentir num relacionamento correto com Deus mesmo sem esses encontros, né? A gente está isolado, né? A gente não está tendo os nossos encontros e provavelmente a gente não vai voltar tão cedo assim, porque apesar de todas as notícias, tá? E eu estou falando para vocês, Fernando, apesar de todas as notícias, a Grace está trabalhando no sistema de saúde, a gente sabe de coisas que acontecem que não vêm para a mídia, tá? A pandemia não está passando, tá? O que é que tem de diferente hoje do momento lá de março? Lá em março a gente tinha 5 casos em São João, hoje a gente tem 800, 900, tá? Essa é a diferença. Lá a gente estava isolado dentro de casa, o comércio fechado. Hoje estamos liberados circular na rua e ir para restaurante. Queridos, não caiam nisso, ok? É ano de eleição, o comércio está pressionando os poderes públicos para voltar a funcionar, para voltar a ganhar dinheiro, para a economia voltar a funcionar. Então, esses são os interesses por trás dessa flexibilização. E não adianta o comércio abrir se as pessoas estiverem dentro de casa com medo do Covid. Então, por isso que junto com a abertura do comércio precisa se vender essa ideia de que está tudo bem, para as pessoas justamente saírem de casas e irem consumir. Tá? Então, é isso que está movimentando tudo que a gente tem visto por aí de flexibilização da economia. Nós não estamos num momento tranquilo ainda, ok? Então, nesse sentido, por isso que nós provavelmente não vamos voltar com os nossos encontros presenciais, mas nós continuamos a ser a igreja mesmo assim. E nesse tempo que a gente está isolado socialmente, você tem na sua vida aí separado um tempo para você louvar e adorar a Deus? Você sabe, né? Eu espero que sim, que você pode fazer isso a qualquer momento da sua semana, a qualquer momento do seu dia. Porque Deus está com você, Deus está em você o tempo todo. A gente diz, o reino de Deus está sobre a terra, a presença de Deus está sobre a terra constantemente. Nós é que muitas vezes não a percebemos ou não damos conta ou não internalizamos isso dentro do nosso coração. Jesus mesmo disse isso. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa adoração pública, queridos, ok, ela está restrita aos meios virtuais aí durante a pandemia, né, no meio desse isolamento social. Mas a nossa adoração a Deus, não. E esse tempo que a gente tem tido em casa tem nos ensinado a não depender desses encontros presenciais para isso. Né? Muitas pessoas vivem vidas agitadas, né, atarefadas aí, corridas, e o único momento da semana daquela pessoa que ela para prestar atenção na presença de Deus é no encontro de domingo à noite. E aí, sem esse encontro, parece que eu não estou dando atenção a Deus. Parece não, você realmente não está dando atenção a Deus, porque você está preocupada com as correrias do dia a dia. Mas Deus, queridos, está no mundo, conosco, em nós, o tempo todo. Então, queridos, não faça isso. Viver assim vai te fazer viver achando que ser igreja é o mesmo que ir à igreja. E eu espero que você tenha entendido que não. Então, separa um tempo aí na sua rotina, que espero esteja limitado à sua casa, né? Muita gente trabalhando aí de home office. Claro, se você puder, né? Se você tem que trabalhar, ok, vá trabalhar, mas separe um tempo da sua semana, por exemplo, aí na sua casa, para ler a Bíblia, para meditar, né? Para perceber a presença de Deus o tempo todo aí junto com você. Louve-o, adore, né? Usa os seus aplicativos de música, usa os recursos de vídeo, põe lá um clipe
de uma música que você gosta, cante a Deus com todo o seu coração. Deus está com você. Ele não está somente naquele momento de culto aos domingos. Ele está junto com você o tempo todo. Então, aprenda a fazer isso sem depender dos nossos encontros presenciais. Porque se você aprender a fazer isso nesse momento de isolamento social, e eu falei numa das mensagens para trás, esse isolamento social, ele é difícil, mas ele pode ensinar para a gente coisas muito boas e muito valiosas. Se a gente aprender a fazer isso nesse tempo de isolamento social, imagina como que vai ser quando a gente puder nos reunir presencialmente novamente. Como glorioso que vai ser, não é? Eu poder fazer o que eu faço aqui na minha casa de forma pública, né, para todo mundo ver, declarar a minha fé. Então, essa é a questão, queridos. Deus está conosco o tempo todo. Tudo que nós fazemos pode ser considerado culto a Deus, desde que eu tenha minha consciência, o meu coração, de que eu estou fazendo aquilo para Ele. O meu trabalho, cuidar da minha casa, cuidar do meu filho, tudo que nós fazemos. Dessa maneira, queridos, aprenda que a gente não precisa do prédio ou daquele momento do nosso encontro para isso. Faça isso na sua casa. Aprenda a fazer isso na sua casa. E até que a gente possa estar juntos novamente, seja a presença de Deus no mundo. Óbvio, limitada pelo isolamento social, queridos. Ainda é o melhor jeito da gente combater a Covid. Ou a melhor maneira, ou a maneira mais prudente de sermos a presença de Deus no mundo é através do isolamento social. Mas seja atuante, né? A gente tem diversas formas de ajudar as pessoas sem estarmos juntos fisicamente. A gente tem usado o grupo de WhatsApp para isso, a gente está usando aqui tecnologia para esse tipo de coisa. Então, queridos, vamos aproveitar que temos como estar conectados, mesmo distantes socialmente, para continuar sendo igreja, sem depender de ir ao prédio físico chamado igreja. Porque não é Ele que é a igreja, nem os nossos cultos que determinam como a gente vive com Deus. Mas a gente vive com Deus à medida em que nós tomamos consciência da presença dEle constante o tempo todo conosco. Nós olhamos para o que Jesus fez para a cruz por nós, para essa declaração de amor, e a gente fala, Deus está aqui comigo, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesse isolamento social na minha casa. Vou louvá-lo, porque eu sinto vontade de louvá-lo, de cantar uma canção para Ele. Ponha lá no seu aplicativo, cante junto a Deus. É louvor, é adoração. Leia, medite, não dependa só das minhas mensagens. Por favor, não dependa só das minhas mensagens. Aproveite que tem outros conteúdos na internet bom para você crescer espiritualmente, para você aprender. Leia a Bíblia, tá? Tudo isso é o que a gente faz nos nossos momentos públicos. Você pode e deve fazer isso na sua casa. E um conselho, não faça sozinho. Se você é casado, tem a sua esposa, se você está com seus filhos, faça juntos. Um momento de leitura bíblica, um momento de adoração, de louvor, juntos. Aproveite, queridos, porque muita gente usa esse versículo errado, mas onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou ali. Tá? Então, estamos juntos aqui com Deus o tempo todo, cultuemos a Deus juntos. E se você está sozinho em casa, e a gente sabe que algumas pessoas estão, aproveite dos recursos digitais para fazer isso. A gente tem feito isso aos domingos, existem outras maneiras de fazer isso. Use as ferramentas de encontro online, busque outras pessoas que estão fazendo isso, para também não se sentir tão sozinho ao fazê-lo. Mas lembre-se, você nunca está sozinho, porque Deus está com você, em você, e você é a presença de Deus no mundo hoje. E isso, queridos, é o que significa ser igreja. Amém? Na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. No homem que sente as alegrias da vida, no pequeno que aprende o que o mestre ensina, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está.
só existe porque tu és Senhor. Na mãe que consola a criança nos braços, em cada estrela que brilha no espaço, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. No Pai que abraça o filho que volta, no escravizado que das algemas se solta, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor, porque tu és amor, porque tu és Senhor, porque tu és amor. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és amor, porque tu és Senhor, porque tu és amor, porque tu és Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome e nós te agradecemos por não desistir da humanidade, não desistir da Tua criação, mas trabalhar para realmente restaurar ela. E eu peço para que o Senhor realmente nos ensine, Deus, como que é importante a gente entender isso, de que sermos igreja, sermos seguidores de Jesus, tudo isso envolve, primeiro, o que o Senhor fez através de Jesus na cruz por nós, para restaurar o nosso relacionamento, como que isso deve restaurar os nossos relacionamentos uns com os outros e a maneira como a gente vive a nossa vida no mundo. E a maneira como a gente vive a nossa vida no mundo é a maneira de sermos igreja e de mostrar para o mundo tua sabedoria, tua justiça, o teu reino, o teu governo, o teu amor. Então, ajuda-nos, Pai, a sermos de fato uma igreja essencial para a sociedade, que as pessoas realmente sintam falta da nossa ação na sociedade caso a gente venha a faltar. Porque dessa forma nós realmente vamos estar cumprindo, né, a grande missão que o Senhor nos deu de fazermos discípulos, de falarmos a respeito de Jesus, de anunciarmos o teu reino, de levar a salvação para as pessoas e salvação, mais uma vez, Pai, salvação de um estilo de vida de morte, sem propósito, preso no egoísmo. É disso que a gente quer salvar as pessoas, é disso que a gente quer ser salvo. Então nos ajude a viver dessa maneira, sendo, né, o teu povo, sendo a tua presença no mundo hoje. A minha oração, com toda a minha gratidão, eu faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o amor desse Deus grandioso, a graça de Jesus, o Filho, e a presença deles através do Espírito Santo estejam com todos vocês e com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Queridos, uma boa semana, Deus te abençoe, seja igreja essa semana, ajude alguém que esteja em necessidade,
procure de alguma forma contribuir para que a sua vida leve bênção a outros, né? Que a nossa vida possa contribuir para o bem coletivo. Lembrando mais uma vez, nosso isolamento é uma maneira de contribuir para o bem coletivo nesse momento. Deus os abençoe. Até semana que vem.